I'm so excited to be back with you tonight. Eu tô tão animado de estar aqui de novo com vocês. And I wish you shalom. E eu desejo a vocês shalom. Thank you so much for welcoming me. I just feel so at home with you all. Muito obrigado por me receber tão bem. Eu me sinto tão em casa aqui com vocês. I am now blessed to have family in Brazil. E agora eu sou abençoado de ter uma família no Brasil. Woo! And I have just been so touched by your passion and desire for the Lord. E eu estou sendo muito tocado pela sua paixão e desejo pelo Senhor. And we're just believing that's going to spread, that fire is going to spread throughout this nation. E eu creio que esse fogo vai se espalhar por toda a nação. And even send some of that fire to the US. E também mandar um pouco desse fogo lá para os Estados Unidos. Amen. Amém? I believe there's coming a day when people aren't going to run from the church, but they're going to run to the church. Eu creio que está chegando o dia que as pessoas não vão correr da igreja, mas vão correr para a igreja. There's not going to be enough room, there's not going to be enough seats, just like there isn't here tonight. Aqui, igual está acontecendo aqui, não vai ter mais lugar para as pessoas sentarem. And I'm so excited because today, friends, right now, all around the world, Jewish people are reading a very special passage in the Bible. E eu estou muito empolgado porque agora mesmo, por todo o mundo, os judeus estão lendo uma parte muito específica da Bíblia. And right now on the Hebrew calendar, we are in the 11th month of the year. Nós agora estamos no calendário hebreu no 11º mês do ano. And this very week, we are reading about the 11th miracle in the Torah. E nessa semana nós estamos lendo sobre o 11º milagre na Torá. God brought Israel out of Egypt with 10 signs and wonders. Deus trouxe Israel do Egito com 10 sinais e maravilhas. But they weren't truly free until the 11th miracle. Mas eles não estavam completamente libertos até que o 11º milagre aconteceu. And we read about this 11th miracle in this 11th month. E nós lemos sobre o 11º milagre e o 11º mês. And the last day of this conference is the 11th day of the 11th month in which we read about the 11th miracle. E o último dia aqui das 7 noites em Sião é o 11º dia da 11ª semana em que nós lemos sobre o 11º milagre. And the 11th miracle, right? Amen? Amém? Esse é o 11º milagre. The 11th miracle is the parting of the Red Sea. E o 11º milagre é o partir do Mar Vermelho. 11 is the number of supernatural breakthrough and blessing. 11 é o número do romper e bênção sobrenatural. Woo! And just like Israel broke forth at this time, E assim como Israel rompeu nessa época, you've broken forth and you are breaking out. vocês estão rompendo e vocês estão saindo. Woo! And in Jewish thought, Israel received the wealth of Egypt from the soldiers' gold at the Red Sea. E no Mar Vermelho, então, os judeus receberam, Israel recebeu os ouros do povo egípcio. And I believe there's a transfer of blessing and wealth that's coming. E eu acredito que está chegando uma transferência de bênçãos e riquezas. And the reason why I bring up the number 11 is because the 11, as I'll share with you later, has been so significant in my life. E a razão pelo qual eu trago aqui sobre o número 11 é porque o número 11 tem sido muito significante. Eu vou falar um pouco disso hoje. It was over the number 11 that I became friends with Sean Bowles, a good friend of this house. Foi debaixo do número 11 que eu me tornei amigo do Sean Bowles, que é um grande amigo aqui de vocês também. And one of the first things Pastor Tio and I talked about was the number 11. E uma das primeiras coisas que eu conversei com o pastor Teófilo foi sobre o número 11. And that how 11 is the number of Joseph. E como 11 é o número de José. And he is a Joseph in this generation. E ele é um José nessa geração. Amen? Amém? And I believe that God is bringing this church and this movement of dunamis into a season of fullness. E eu acredito que Deus está trazendo essa igreja e esse movimento Dunamis para uma temporada de plenitude. So we declare, just like there was 7 years of fullness and blessing and wealth for Joseph, Então nós declaramos que da mesma forma como houveram 7 anos de bênção e plenitude para José, these next 7 years are going to be years of fullness and blessing. esses próximos 7 anos vão ser
anos de plenitude e bênçãos. And God is entrusting to you the keys of Joseph. E Deus está confiando a vocês as chaves de José. The keys to open the storehouses and treasuries to unlock the blessings from heaven in Jesus' name. As chaves para abrirem os depósitos e os tesouros para destravar as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amen. Amém. Woo! So friends, again, I'm just so encouraged, and I believe what God has put on my heart to share with you is so significant. I'm asking that you'd really open your hearts, as I know you will, to receive it. E eu acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar essa noite é tão importante que eu peço que você realmente abra o seu coração, e eu sei que você vai fazer isso. So we're just going to pray real quick. Então a gente vai orar rapidinho aqui. Jesus, Jesus, we just want to pray that you would pour out the spirit of wisdom and of revelation nós queremos orar agora e pedir que o Senhor derrame o espírito de sabedoria e revelação, that is going to lead to great transformation. que vai nos levar para grande transformação. We just invite your spirit, Holy Spirit, to come now, Nós convidamos o Espírito Santo para vir agora, to open our minds and our hearts, abrir as nossas mentes e os nossos corações, because your word never comes back void. porque a tua palavra nunca volta vazia. So we believe for a great work and great miracles tonight. Então nós queremos por grandes milagres, grandes obras essa noite. That you're going to ignite something in our hearts and in our E que lives o Senhor vai começar algo nos nossos corações, nas nossas vidas, that's not only going to change us, but this city and this nation. que não vai só nos mudar, mas mudar essa cidade, essa nação, For the glory of your Son, Yeshua, Jesus. para a glória do teu Filho Jesus Yeshua. Amen. Amém. Friends, how many of you guys remember the first time you fell in love? Quantos aqui lembram da primeira vez que você se apaixonou? The first girl I ever fell in love with, her name was Joanna. I was 16 and she was 21 years of age. A primeira mulher que eu me apaixonei, o nome dela era Joana e eu tinha 16 anos e ela 21. And I met her in the parking lot of a mall in New Jersey. E eu a conheci no estacionamento desse shopping lá em Nova Jersey. And of course, I lied to her about how old I was and even dropped out of high school to hide of how old I was. E aí eu com certeza eu menti para ela da minha idade, também escondi o fato que eu larguei o colegial só para ela pensar que eu já estava formado. And one day after dating for a little bit, we were walking in the mall. Então, depois de namorar por um tempo, a gente estava passeando no shopping. I don't know if you know this, but New Jersey is the mall state. The first mall ever created was in New Jersey. E eu não sei se você sabe, mas o estado de Nova Jersey foi o que recebeu o primeiro shopping dos Estados Unidos. Então é conhecido como o estado dos shoppings. So we were walking in the mall, and Joanna said, "If you really love me, they're having a sale on engagement rings at the jewelry store." E nós estávamos passeando pelo shopping e a Joana falou assim: se você me ama de verdade, está tendo liquidação lá na loja de anéis de noivado. Let's go look right now. Vamos lá dar uma olhadinha agora. So I went with her to look at these rings, E aí então eu fui lá olhar para esses anéis and she found one she really liked. e ela achou um que ela gostava muito. And she said, "If you love me as much as you say that you do, E- you'll buy me this ring and we'll get engaged." E ela falou para mim: se você me ama do jeito que você fala que você me ama, vamos comprar esse anel aqui e ficar noivo. I said, "I've got no money." E eu falei: mas eu tô sem dinheiro. She said, "Don't worry, I'll put it on my credit card and you can pay me back later." E ela falou: não tem problema, eu passo no cartão de crédito, você me paga depois. And I got engaged. E aí eu fiquei noivo. Not very romantic. Não foi muito romântico, eu sei. And after a little while, her parents and friends were pushing her to get a date for us to have the wedding. Então, depois de um tempo, os pais e os amigos estavam começando a pressionar para a gente marcar uma data para o casamento. The funny thing is that her mom and brother were believers, and they thought she was a believer too. E aí a coisa engraçada é que o irmão e a mãe delas eram crentes e eles pensavam que ela também era uma crente. And they thought that she was going to youth group, but she was with me and we were not studying the Bible. E eles pensavam que ela estava indo para o culto de jovens, mas na verdade ela estava saindo comigo e a gente não estava estudando a Bíblia. I was very far from the Lord at that time. Eu estava bem longe do Senhor naquela época. And so she's like, "Jason, we got to set a date to get married. Don't you love me?" E ela estava falando: Jason, a gente tem que marcar uma data para o casamento, você não me ama? And I was like, "But I've got no job and no way to support you." E aí eu falei: mas eu não tenho um emprego, eu não tenho como te sustentar. She says, "Don't worry, I already figured it out." E ela falou: não se preocupa, eu já tenho um plano.
My stepfather drives a train from New York to New Jersey. O meu padrasto, ele dirige ele conduz um trem de Nova York para Nova Jersey. And he can get you a job taking tickets on the train. It has really good benefits. E ele pode arrumar um emprego para você, recolher ingresso do trem que dá dinheiro. And if you work really hard, one day you can become a train conductor. E se você trabalhar bastante, um dia você pode se tornar um condutor de trem. And we'll have a really good life. E a gente vai ter uma vida muito boa. Now, at the same time, something else really significant happened. Mas aí, ao mesmo tempo, algo muito importante aconteceu. I got an opportunity to take a job in one of the largest recording studios in New York City. Eu recebi um convite para trabalhar num dos maiores estúdios de gravação da cidade de Nova York. So I had to make a decision. Was I going to choose what I thought was my dream girl or the dream job? E aí, então, eu tinha que fazer uma decisão. Eu ia escolher o meu trabalho dos sonhos ou a minha mulher dos sonhos. And I chose the job. E aí, eu escolhi o trabalho. But I learned a really important lesson. Mas ainda eu aprendi uma lição muito importante. And this is really significant. E isso é muito importante. If you don't have a dream for your life, someone else will give you theirs. Se você não tem um sonho para a sua vida, alguém vai te dar o sonho deles para você. If you don't know what your purpose is, there are people around you, friends and families, that will be more than happy to tell you. Se você não sabe qual é o teu propósito, você vai ter pessoas ao seu redor, amigos e família, que vão ficar mais do que felizes em dizer para você o que é. They'll tell you what you're supposed to do with your life and how you're supposed to do it. Eles vão te falar o que você precisa fazer com a sua vida e como você vai fazer isso. And they might mean really well, E eles podem ter a melhor das intenções, but you have to know what the Lord's dream for your life is. mas você precisa entender qual é o sonho do Senhor para a sua vida. I could have been taking tickets today Eu poderia agora estar recebendo tickets lá no trem, instead of standing here with you. ao invés de estar aqui com vocês. And I believe that what the Lord is calling forth E eu acredito que aquilo que Deus está despertando is a generation of Josephs that will transform this nation. é uma geração de Josés que vão transformar essa nação. I believe, amen? Amém? I believe this is a Joseph generation. Eu acredito que essa é a geração de José. This is a generation that God is raising up to be a generation of dreamers that have the opportunity to help transform this nation. Essa é uma geração que é uma geração de José e de sonhadores que vão ter a oportunidade de transformar essa nação. And just like I had to find the dream that God had for my life, E da mesma forma como eu tive que encontrar o sonho que Deus tinha para minha vida, you have to know what the Lord's dream is for your life. você precisa saber qual é o sonho do Senhor para a sua vida. And one of the greatest dreamers in the Bible that we ever read about is Joseph. E um dos maiores sonhadores na Bíblia que nós lemos é José. And we read about him in Genesis chapter 37 verse 3 E nós lemos sobre ele em Gênesis capítulo 37, versículo 3. through 9. Would you read it for me? 3 to 10. E aí do Gênesis 37, do 3 ao 10, que fala: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Just like God had a dream for Joseph's life, the Lord has a dream for your life. Da mesma forma como Deus tinha um sonho para a vida de José, Ele tem um sonho para a sua vida. The dream contains your purpose and the reason why you were created and placed here at this time. O sonho pode mudar o seu propósito e a razão pelo qual você foi criada para estar aqui nesse tempo. It's those God dreams that change us from the inside out. São esses sonhos de Deus que transformam-nos de dentro para fora.
And God dreams are like snowflakes and like fingerprints. Os sonhos de Deus são como flocos de neve, como impressão digital. There are no two dreams that are ever the same. Não existem dois sonhos que são iguais. There is a unique calling and dream for each one of your life that no one else can fulfill but you. Existe chamado e sonho que são únicos para a sua vida que ninguém mais pode cumprir senão você. God dreams lead to radical changes and transformations in our life. Os sonhos de Deus nos levam a transformações radicais nas nossas vidas. I want to encourage you tonight. This is a time to begin to dream. E eu quero te encorajar que esse é tempo para começar a sonhar. There's only one type of person that doesn't dream. Só tem tipo de pessoa que não sonha. Only dead people don't dream. Só as pessoas mortas não sonham. As long as you're alive, you have to dream. Enquanto você estiver vivo, você tem que sonhar. Because dreams give our lives so much blessing. Porque os sonhos nos dão tantas bênçãos para as nossas vidas. And you are the Joseph generation. E você é essa geração de That's going José to transform this nation. que vai transformar essa nação. So turn to your neighbor, your friend right now and say, you are a Joseph in this generation. Então vira para a pessoa Come do seu on. lado e fala assim: você é José nessa geração. The first time that the Lord really began to speak to me about the life of Joseph was when I met Bill Johnson. E a primeira vez que o Senhor começou a falar comigo sobre a vida de José foi quando eu conheci o Bill Johnson. Bill Johnson laid hands on me and he said, you will wear many mantles like Joseph. E o Bill Johnson impôs as mãos sobre mim e falou: você vai usar muitos túnicas assim como José. And I was so blown away and blessed, and the Lord began to speak to me E eu fiquei tão impressionado e fui tão abençoado que o Senhor começou a falar comigo that we are going to experience the greatest revival the world has ever seen. que nós vamos experimentar o maior avivamento que o mundo já viu. Amen? Amém? It's a revival not rooted in fear, but it's a revival rooted in the love of God. É avivamento que não está arraizado no medo, mas sim está arraizado no amor de Deus. It's rooted in the dream of God to see His supernatural healing and transformation spread across the world so that Jesus is glorified. Está fundamentado na vontade de Deus de ver o poder dele, a glória dele sendo espalhada para que Jesus seja glorificado. And then the Lord said to me, Jason, start praying for the sick and you'll see miracles. E o Senhor falou para mim: Jason, comece a orar pelos enfermos e você verá milagres. And we've seen many supernatural miracles. I shared a few with you. E eu já compartilhei alguns com vocês, nós temos visto muitos milagres. And then the Lord said this to me, Jason, E aí então o Senhor falou isso comigo: Jason, you're going to have to go through a season of Joseph. você vai ter que passar por uma temporada de José. That might sound exciting at first, Isso pode até parecer legal no começo, but Joseph had to go through some stuff. mas o José passou por uma situação difícil. The Lord said to me, Jason, like Joseph, I'm going to take you through the pits and the prisons. O Senhor falou para mim: Jason, assim como José, eu vou te levar pelos poços e pelas prisões. Because you need the pits and the prisons to prepare you for the place of the palace. Porque você precisa dos poços e prisões te preparando para o lugar de palácio. And I didn't know what that quite meant at the time, but I quickly, within a few weeks, learned. E aí aquilo não estava claro para mim o que significava naquela época, mas em poucas semanas eu aprendi. I had what I thought was my dream job in ministry, making a really great living. Eu tinha aquilo que eu achava que era o meu emprego dos sonhos, numa vida ministerial, vivendo muito bem. The owners of Forever 21 had given the ministry I was working with a large gift. Os donos da Forever 21 já tinham abençoado o nosso ministério com um presente muito grande. And they asked me to be the director of this ministry in California. E eles pediram que me convidaram para ser diretor desse ministério lá na Califórnia. But within 6 months of getting that word from Pastor Bill, Mas aí depois de 6 meses de receber essa palavra do pastor Bill, my spiritual fathers threw me in a pit. os meus pais espirituais me jogaram no poço. I lost my job and had no idea how I was going to provide for my family. Eu perdi o meu emprego, não sabia como ia prover para minha família. But the Lord began to perform miracles. Mas aí o Senhor começou a fazer milagres. And even in the midst of this, the Lord told me, Jason, you're going to speak to stadiums of people. E aí no meio disso o Senhor começou a falar: você vai pregar para estádios de milhões de pessoas. And I told my wife, and she's like, honey, I love you, but don't tell anybody that. E aí eu falei isso para minha esposa, mas ela falou assim: amor, eu te amo, mas não conta isso para ninguém. We'll talk more about that Depois a later. gente fala um pouco mais disso. Friends, I just want to encourage you that
the Lord is going to do something amazing in your life. Sabe, eu quero te encorajar que o Senhor vai fazer algo muito grande na sua vida. And my question for you this evening is, what is your God dream? E a minha pergunta para você hoje à noite é: qual é o seu sonho de Deus? And the thing you have to understand about God dreams is where there are dreamers, there are always haters. E uma coisa que você precisa entender sobre sonhos divinos é que onde existem sonhadores, sempre vão ter aqueles que são os odiadores. The Josephs of this world are always going to have the brothers that are going to laugh at your dreams and try and crush them. Os Josés desse mundo sempre vão ter aqueles irmãos mais velhos que vão rir dos seus sonhos e tentar esmagá-los. And Joseph's dreams cost him everything. E os sonhos de José custaram tudo para ele. For the season, they cost him his family. Numa temporada aquilo custou a família dele, It even cost him his freedom. também custou a liberdade dele. And the question is, what are you willing to pay for the dreams that the Lord has placed on your life? E a pergunta é: qual é o preço que você está disposto a pagar pelos sonhos que Deus colocou na sua vida? And in the midst of dreaming, what we have to understand is whenever you dream, whenever there's a promise over your life, E sempre no contexto de sonhos, sempre que existe uma promessa na sua vida, those dreams are going to cause some problems. esses sonhos vão causar uns problemas. And problems are not meant to make us bitter, but those problems are meant to make us better. E os problemas não são feitos para nos deixar amargos, mas sim para nos deixar melhores. The hardships and the challenges we face in life are not meant to break us, but they're meant to make us into the sons and daughters the Lord has created us to be. Os desafios e os problemas que nós passamos pela nossa vida não foram feitos para nos quebrar, mas sim para nos tornarmos melhores em sermos os filhos e filhas de Deus que nos chamou para ser. The world and the devil want to destroy the dreams that God has placed in your heart and in your spirit. O mundo e o diabo querem destruir os sonhos que Deus colocou no seu coração e no seu espírito. There are dream killers out there. Existem matadores de sonhos por aí. And if the enemy can't kill your dream, E se o diabo não consegue matar o seu sonho, there's something else he'll try to do. ele vai tentar fazer alguma coisa He'll try and get you to compromise your dream. que vai tentar comprometer o seu sonho. Just like it was with Potiphar's wife. E foi assim com a mulher de Potifar. Potiphar's wife didn't want to kill Joseph's A dream. mulher de Potifar não queria matar o sonho de José, But she wanted him. She's like, "Oh, Joseph, you're so hot." mas ela queria ele. Falava: José, Come você é tão over here." bonitão, vem aqui. And if Joseph would have given in to temptation, E se José tivesse se entregado para a tentação, he would have killed the dream. ele teria matado o sonho. Friends, don't allow the dream to die. Não deixe com que o sonho morra. Don't ever compromise the dream. Não comprometa o sonho. Don't ever sell the birthright for a bowl of pottage. Não venda o seu direito à primogenitura por uma tigela de lentilhas. And friends, do not be discouraged when you go through the pits and the prisons. E além do mais, não se sinta sem coragem quando você passar pelos poços e pelas prisões. Because if it wasn't for the problems, Joseph never would have ever been positioned to be placed in the palace. Porque se não fosse pelos problemas, José nunca estaria preparado para ser posicionado dentro do palácio. There were two brothers and they were playing outside in the front of their house. Tinham dois irmãos e eles estavam brincando ali na frente da casa deles. And they saw a butterfly trying to break out of a cocoon. E aí então eles viram uma borboleta tentando sair do casulo. And the younger brother wanted to take a knife and cut the cocoon open and help the butterfly be free. E o irmão mais novo queria ali pegar uma faca, cortar o casulo para ajudar a borboleta a voar. And the older brother said, "Don't do that, because it's the struggle of the butterfly breaking out of the cocoon that gives its wings enough strength to be able to fly." E o irmão mais velho falou: não faz isso, porque é esse exercício da borboleta de quebrar o casulo que fortalece a asa dela para ela poder voar. The struggle creates the strength in our life to soar. É a luta que cria força na nossa vida para decolar. How many of you guys are going through some struggles? Quantos estão passando por alguma luta aqui How agora? many of you all have seen some pits and prisons? Quantos de vocês já passaram por poços e prisões? How many of you guys have some haters in your life that are laughing at your dreams? Quantos de vocês já tiveram aqueles odiadores na sua vida que estão rindo dos seus They sonhos? did it to Joseph and they'll do it to you. Eles fizeram para José e vão fazer para você. But here's the good news and the promise from the Lord. Mas aqui vão as boas notícias e a promessa de Deus, You can never kill a God dream. que você nunca pode matar um sonho de Deus.
How many of you guys want to do epic things for the Lord? Quantos de vocês aqui querem fazer coisas épicas para o Senhor? Then you have to become an epic dreamer and learn to dream with him. Então você precisa se tornar um sonhador épico e aprender a sonhar com Ele. So I want to give you encouragement tonight Então eu quero te dar um encorajamento essa noite, that it's time to dream. que é hora de sonhar. Not small little dreams, Não sonhos pequenininhos, but big mas dreams. grandes sonhos. Because a God dream should put the fear of God in you. Porque um sonho de Deus, ele coloca o temor de Deus em você. Because a dream that comes from the Lord, you don't have the ability to do in your own strength. Porque os sonhos que vêm do Senhor, você não consegue fazer com a sua própria força. It's scary because it means we have to depend upon him. Dá medo porque nós entendemos que nós temos que depender dele. So Joseph had to go through the pits and the prisons because God has to purify us before we can receive the promise. Então José teve que passar pelos poços e prisões porque Deus tem que nos purificar até que nós recebemos a promessa. Think about it. Joseph was the favorite son of his father Jacob. Sabe, pensa um pouco, José foi o filho predileto do seu pai Jacó. And his father gave him this amazing coat. E o seu pai fez essa túnica incrível para ele. And Joseph thought he was the man. E aí então José pensava que ele era o He's cara. like, look at me. Ele fala, olha aqui para mim, No one's got styling like I am. ninguém tem um estilo igual ao meu. And he was chilling with his dad and as his brothers were working in the field. E ele estava ali curtindo com o pai dele enquanto os irmãos trabalhavam. And then he starts telling his brother, I got this dream from God. I'm going to rule over all of you. E ele fala assim pro irmão dele, eu tenho esse sonho aqui de Deus e eu vou mandar em todo mundo aqui. I'm the man. You're all going to bow down to me. Eu sou o cara e vocês vão ali se ajoelhar para mim. So I just want you to know. Então eu só queria te falar. And he doesn't tell him once. E ele não falou isso uma vez. He has to tell him twice. Ele teve que falar 2 vezes. Joseph had a promise, but there was a process that he needed to go through. Sabe, José tinha uma promessa, mas tinha um processo que ele precisava passar. God needed to purify and humble Joseph. O Senhor tinha que purificar e humilhar a José. You know, God gave me this prophetic dream. Sabe, Deus me deu esse sonho profético. And in this dream, I was at a Hollywood premiere and there was a red carpet. E nesse sonho eu estava ali num evento de Hollywood com tapete vermelho. And there were these big spotlights waving in the heavens to draw attention from all over the city. E tinham esses focos de luz, esses faróis nos céus balançando para atrair a atenção de toda a cidade. And as I walked down the red carpet, all of a sudden the lights in the sky began to be pointed on me. E enquanto eu passava pelo tapete vermelho, então essas luzes que estavam apontadas para o céu se apontaram para mim. And all of a sudden I became blinded and I couldn't see and I said, "Take the lights off me." E aí de repente eu comecei a ficar cego e eu não conseguia enxergar mais nada e eu falava, tira essa luz de mim. And the Lord's voice spoke to me so clearly. E a voz do Senhor falou para mim muito forte. He said, "Jason, if you try and take the light and the glory that belongs to me, you will be blinded." E ele falou, Jason, se você tentar tirar a luz e a glória que pertencem a mim, você ficará cego. But if you remain small in your own sight, Mas se você permanecer pequeno na sua própria vista, you will remain significant in my sight. você vai se tornar importante na minha vista. Peter writes this, humble yourself in the sight of the Lord, Pedro fala, humilhai-vos diante do Senhor, and he will lift you up. e Ele te exaltará. So when God gives you these big dreams, we have to be humble. E quando Deus então te der esses sonhos grandes, nós temos que nos humilhar. And we have to understand that it's not about us, it's about him. E nós também temos que entender que não é sobre nós, é sobre Ele. And you know what humility, I define humility as? E sabe como é que eu defino humildade? It's occupying the right amount of space. É ocupar o lugar, o espaço certo. People that are prideful try and occupy too much space. As pessoas que são muito orgulhosas, elas tentam ocupar muito espaço. They don't want to just occupy the land that God has given them. They want your land too. Eles não querem simplesmente ocupar a terra que Deus deu para eles, eles querem ocupar a sua terra também. But I don't think many of you struggle with that. I think many of us struggle with having the fear that we're not willing to occupy
the fullness of the promise in the dream. Mas eu não acho que vocês batalhem com isso, eu acho que muitos de nós batalhamos com o medo de ocupar a terra e porção de espaço que Deus nos deu para ocupar. It's kind of like when Israel went in to spy out the land, É como quando Israel tentava ali espiar a terra, and they saw these big giants in the land and they became scared. e então eles viram esses gigantes andando sobre a terra e eles ficaram com medo. They're like, the land is awesome, but we're like grasshoppers. E aí eles falaram assim, não, a terra é incrível, mas nós somos anõezinhos. How many of you ever have felt like a grasshopper Quantos de vocês aqui já se sentiram muito pequenos? in light of the great calling that God has placed in the dreams for your life? Diante do grande chamado e sonho que Deus tem para a sua vida. Friends, you are not grasshoppers, you are the giants in the land. Sabe, você não é um pequenininho, você é o gigante da terra. The enemy wants to make you feel small. O inimigo quer te fazer sentir pequeno. He wants to make you feel insignificant, that you don't have the ability to do it. Ele quer que você se sinta insignificante, que você não vai conseguir. You don't have the ability to do it. Mas você não tem habilidade para fazer But that's mesmo. okay, because the Lord is with you, and in Him you can do all E things. tá tudo bem com isso, porque Deus está com você e você pode todas as coisas nele. So turn to your neighbor and say, you are a giant, not a grasshopper. Então vira para a pessoa do seu lado e fala, você é um gigante, não um anão. And friends, you got to understand this, because one of the surest ways to kill God's dream for your life is to try and live somebody else's dream. E sabe, nós precisamos entender isso, porque um dos caminhos mais curtos para matar os sonhos de Deus na nossa vida é tentar viver o sonho de outra pessoa. You know, I was praying to the Lord one time and I heard His voice very clearly. E uma vez eu estava orando para o Senhor e então eu ouvi a voz dele bastante claro. And the Lord asked me the question. It seemed strange to me. He said, Jason, who do you say that I am? E eu ouvi o Senhor perguntando, Jason, quem você diz que eu sou? And I said, Lord, just like in Matthew 16, what Peter said, you are the Messiah, you're the Christ, you're the Son of God. E eu falei, Senhor, assim como lá em Mateus 16, Pedro falou, você é o Messias, você é o Filho de Deus. And the Lord said, that's not what I'm asking you. E o Senhor falou para mim, não é isso que eu estou te perguntando. He said, I'm not asking you the question. Eu não estou fazendo essa pergunta para você. He said, I want you to ask me the question and say, Father, who do you say that I am? Ele falou para mim, eu quero que você me faça a pergunta e pergunte, Deus, quem você diz que eu sou? Do you know who the Father says you are? Você sabe por acaso quem o Pai fala que você é? Do you know how you are seen in heaven? Você sabe como você é visto nos céus? Because identity is destiny. Porque a identidade é destino. And if you can't see it, you'll never be it. E se você não conseguir ver, você não vai conseguir ser. And if you can't see yourself as God sees you, you will never be able to occupy the fullness of God's promise for your life. E se você não consegue se enxergar da forma com que Deus te enxerga, você nunca vai ocupar a plenitude de Deus para sua vida. And it is one of the most important questions that you can ever ask the Lord. E essa é uma das perguntas mais importantes que você pode perguntar para o Senhor. Because whatever defines you has power over you. Porque aquilo que te define tem poder sobre você. And if you don't know the right definition, E se você não sabe a definição certa, you will never walk in the fullness of His power. você nunca vai andar na plenitude do seu poder. And to know no one holds the destiny of your destiny in hands. No one holds your destiny in your hands but the Lord. E ninguém tem o seu destino nas mãos senão o Senhor. So to see the dream come to pass, first you have to have the faith to dream, and secondly you have to know that God is purifying you and wants you to depend upon Him in the midst of the problems. Então, para ver o sonho acontecer, primeiro, você tem que ter fé pelo sonho de Deus e entender que o Senhor está te purificando para te passar pelos problemas. But here's something else that's really important to understand. Mas aqui vai uma outra coisa que é muito importante de você entender. You can never achieve your dreams alone. Você nunca vai conseguir alcançar os seus sonhos sozinho. Joseph needed Potiphar, José precisava de Potifar, and Joseph needed Pharaoh, e José precisava do faraó, and Pharaoh needed Joseph. e o faraó precisava de José. And you'll never see your dreams come to pass E você nunca vai ver os seus sonhos acontecerem unless you walk with people
A não ser que você ande com pessoas that help you fulfill your que dreams. te ajudam a cumprir os seus sonhos. Friends, going back to the very Garden of Eden, can you imagine what it would have been like to be in the Garden of Eden where everything was perfect and wonderful? Sabe, voltando lá para o Jardim do Éden, será que você consegue imaginar como que seria estar no Jardim do Éden com tudo lindo e perfeito? There was no traffic, no Não tinha bills, trânsito, no não tinha stress. contas, não tinha estresse. It was perfect. Era perfeito. But the Lord said there's something not good. Mas o Senhor falou, tem algo que não está bom. And what was the thing that was not good? He said, man is alone. E o que é que não estava bom? É que o homem estava só. Man was alone before the fall. O homem estava só diante do Pai. And so what does that mean? Então o que significa isso? Now don't think I'm a heretic here. Don't think I'm a heretic when I say this. E não pense aqui que eu estou falando heresia. God will not meet all of your needs. Sabe, Deus não vai encontrar todas as suas necessidades. God is all you need for salvation, Deus é tudo que você precisa para a salvação. but He is not all you need for the abundant life. Mas Ele não é tudo que você precisa para uma vida abundante. He created us for relationship, Ele nos criou para o relacionamento. and you can only take the land when you take it together, E você só conquista a terra quando você conquista junto. and it's never by yourself. E isso nunca acontece sozinho. And so God created you to be there for one another. Então Deus criou a você para estar ali uns para os outros. And God will never send someone to serve your dream E Deus nunca vai mandar alguém para servir o seu sonho, until you serve the dreams of the people around you. até que você sirva os sonhos das pessoas ao seu redor. Until you push people into their destiny, Até que você empurre as pessoas para dentro do destino delas, you'll never be pushed into yours. você nunca vai ser levado para dentro do seu. So many times we're like, God, send someone to help me. E muitas vezes nós estamos, Deus nos manda alguém para ajudar. But God is waiting for you to help somebody. Mas Deus está esperando que você ajude alguém. And then He's going to send someone to help E aí you. então Ele vai te mandar alguém para te ajudar. Because that's the way it works in the Porque é assim que kingdom. funciona no reino. The greatest among you will be a servant. O maior entre vocês será And o the servo. first shall be last, and the last shall be first. E o último será o primeiro, e o Amen? primeiro será o último, amém? It's kind of like Mordecai and Esther. Mordecai pushed Esther into her destiny. É como Mordecai e Esther. Mordecai empurrou Esther para o seu destino. And when he pushed her, he got raised to a new position in the kingdom. E quando ele empurrou Esther, ele foi elevado para uma nova posição no reino. Friends, I want to tell you something. I was a DJ of hip hop, E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Eu era um DJ de hip hop. and I still enjoy hip hop, E eu ainda curto hip hop. and I rap a little bit. E aí eu faço um pouquinho de rap. You can watch it on YouTube. Vocês podem ver lá no YouTube. There's another Jason that raps, but he's Chinese. No, I'm just joking. Tem um Jason outro Ma. Jason que faz um rap, mas ele só tá I'm tentando. not as good as him. Eu não sou tão bom quanto ele. But I learned an important lesson through hip hop. Mas eu aprendi uma lição muito importante no hip hop. Because one of the keys part of hip hop is you got to have the hype man. E uma das chaves importantes He's do like, hip hop come on, everybody, what's up? é que você tem que ter aquele agitador que fica lá, vamos lá, todo mundo, levanta a mão. Right? Come on. So we used to, oh Hanukkah, come light the menorah. Yo, let's that. Okay, I'm not gonna rap. But listen, every rapper needs a hype man. E sabe, todo rapper precisa daquele cara do hype. He's the guy getting the crowd excited. Ele é aquele cara que fica agitando todo mundo. Friends, every one of us needs a hype man. Todos nós precisamos do cara do hype. Every one of us needs someone to come alongside us and encourage us in our dreams. Todos nós precisamos daquele que vai ficar do nosso lado e nos encorajar nos nossos sonhos. One of the greatest boxers who ever lived was Muhammad Ali. Um dos maiores boxeadores que já viveu foi o Muhammad Ali. But Muhammad Ali was too shy when he started to be a great boxer when he started out. Mas o Muhammad Ali, ele era muito tímido para ser um grande boxeador quando ele And he começou. said, I had to convince myself that I was the greatest boxer in the world before I could ever become the greatest boxer. E ele falou, eu tive que me convencer que eu era o maior boxeador da história antes de eu me tornar o maior boxeador da história. But you know how a key part of him convincing himself of his calling to be world champion? Mas sabe qual foi uma chave importante para ele se convencer de que ele era o campeão? He had a hype man in his corner, Ele tinha um cara do hype ali do lado dele. whose name was Bundini. O nome dele era Bundini. And he'd say, you're the champ, you're the E ele greatest. ficava a luta inteira falando, você é o Come on, campeão, you can você é o do it, maior, you're the você vai best in the conseguir, world. você é o melhor do mundo. And Muhammad Ali began to believe it. E o Muhammad Ali começou a acreditar nisso. And then he began to achieve it. E aí ele começou a conquistar isso também. Who's your hype man? Quem é o seu homem do hype?
And who are you being a hype man E for? você tá sendo o cara do hype pra quem? Come on now. Vamos lá, pessoal. Are you going to be someone's hype man? Você vai ser o cara do hype pra alguém? Come on. Vamos lá. There are great dreams in this room. Existem sonhos incríveis nesse salão. You need to start calling it out in each other's E você lives. precisa começar a tirar isso da vida das pessoas. Don't be dream killers, be dream encouragers. Não seja um matador de sonhos, seja um encorajador de This is sonhos. going to be a house where dreams are born. Essa vai ser uma casa onde sonhos são nascidos. People are going to know if I come to this church, if I come to Dunamis as a movement, I know that God is going to breathe life on my dreams. As pessoas vão saber que se eu vier para o Dunamis, se eu vier para Monte Sião, Deus vai soprar nos meus sonhos. Just like God breathed into the first man and woman. Da mesma forma como Deus soprou sobre o primeiro homem e God primeira will mulher. use you to breathe on the dreams of your Deus vai te friends. usar para soprar sobre os sonhos dos seus Dreams amigos. that'll change a nation. Sonhos que vão mudar nações. Amen? Amém? But friends, there's another key to seeing the dreams come to E pass. existe ainda uma outra chave para ver os sonhos acontecerem. Joseph gets released from the prison in the palace, right? It's Joseph's dreams that got him into the prison, and it's his dreams that got him to the palace. Então são os sonhos de José que levam ele para dentro da prisão e são também os sonhos de José que o tiram da prisão para ir para o palácio. And God blesses him with a beautiful wife and 2 lovely children. E aí Deus abençoa ele com uma linda esposa e 2 filhos maravilhosos. And there's a deep revelation in the names of his children. E existe uma revelação muito profunda no nome desses His filhos. first son was Manasseh, and his second son was Ephraim. O primeiro filho foi Manassés e o segundo filho foi Efraim. Manasseh means I've forgotten the pain of my past. O Manassés significa eu esqueci a dor do meu passado. And Ephraim means double fruitfulness and blessing. E Efraim significa um fruto duplo e perfeito. Friends, this is a key revelation. Sabe, essa aqui é uma revelação chave. Before there can be fruitfulness in your life, Antes de haver a frutificação na sua vida, there has to be forgiveness and forgetfulness. precisa ter o perdão e o esquecimento. Joseph had to forgive his brothers. José teve que perdoar os seus irmãos. And he had to realize that what God meant for, what they meant for evil, God meant for good. E ele entendeu que aquilo que eles intentavam para o mal, Deus intentava para o bem. And some of us are carrying some hurts and pains and bitterness in our hearts of things that we've suffered wrongly. E alguns de nós temos carregados a dor e a amargura no nosso coração de coisas que nós sofremos errado. But God wants to begin a new healing tonight. Mas Deus quer começar uma nova cura hoje. This power, I had this prophetic dream that changed my life. Sabe, eu tive esse sonho profético que mudou minha vida. Because we're talking about dreams tonight. E nós estamos falando aqui de sonhos hoje. So in this dream, I'm in the airport and I go to get to the ticket counter to get my ticket for the plane. Então nesse sonho, eu tô ali no aeroporto e eu tô indo ali pro balcão pegar minha passagem pro voo. And I begin to walk away, E eu começo a andar and they call me back to the counter. e eles me chamam de volta pro balcão. And the ticket person takes my ticket and rips it up. E aí a atendente ali, ela pega minha passagem And they hand me a new ticket. rasga. And they hand me a new ticket and I look at it and I'm shocked. E aí eles me dão uma nova passagem e eu tô chocado olhando para aquilo. I just got upgraded to first class. Eu acabei de receber um upgrade For para free! primeira classe, de graça. Woo! You know, the planes, the first class, with like the international flights where the seats unfold, Sabe they're really aqueles voos great. internacionais que tem ali todos as poltronas, é ótimo. And I was like, thank you, Jesus. E eu tava ali, obrigado, Woo! Jesus. And I continued to walk away, and I realized that when I graduated from grad school, I was really given this nice and expensive to-me piece of luggage, briefcase. E aí então eu continuei andando e lembrei que quando eu me formei no colégio, eu ganhei essas duas malas bem legais. And the briefcase is gone. Mas as minhas 2 malas tinham ido embora. And I say, Lord, E eu falei, Senhor, you gave me the upgrade to first class, but you had to take my briefcase? você me deu um upgrade, Deus, para primeira classe, mas tinha que levar minha mala? And the voice of the Lord was so clear. E a voz do Senhor foi tão clara. He said, you can't receive the upgrade E ele falou, você não consegue receber o upgrade if you're holding on to your old se baggage. você está carregando sua mala velha. You can't enter into the new season Você não pode entrar na nova temporada if you want to hold on to the old. se você quer segurar o velho.
Friends, there's some luggage that we're holding on, some Sabe, baggage. pessoal, tem algumas malas que nós estamos carregando. And like Joseph had to forgive his brothers, E como José teve que perdoar os seus irmãos, there's some people that you need to forgive tonight existem algumas pessoas que você precisa perdoar hoje, so that you can receive the dream para que você então possa receber o sonho and the healing that the Lord has for your life. e a cura que o Senhor tem para sua vida. You know, in Hebrew, that numbers have great meaning. Sabe, no hebraico, os números têm muito significado. You know, Peter comes to Jesus and he says, how many times do I have to forgive? Up to 7 times? E aí Pedro então pergunta para Jesus, ele fala assim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? And he thought he was a man because he thought he was the man because according to Jewish law, you only have to forgive up to 3 times. E aí então Pedro já se achava o cara, porque de acordo com a lei judaica, ele só tinha que perdoar até 3 vezes. So he's like, I'll double it and add one because that's how spiritual I E am. ele falou, eu vou fazer o dobro e vou acrescentar um, porque é assim que eu sou espiritual. I'm so godly. Eu sou tão de Come Deus. on, Jesus, am I great? Vamos lá, Jesus, eu sou ótimo. And what does the Lord say? No, you have to forgive not 7 times, 70 times 7. Mas aí o que Jesus fala? Não, você não tem que perdoar só 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes 7. Boy, that's a lot. E aí ele falou, opa, peraí, isso é bastante. But did you ever wonder why 490? Mas você já perguntou por que é 490? 490 is the number of the Hebrew word tamim. 490 é o número da palavra em hebraico tamim. It means to be whole or complete or perfect. Significa aquilo que é contemplado, que é completo e que é perfeito. Because wholeness Porque doesn't come unless we forgive. a plenitude não vem a não ser que nós perdoamos. And the number of nativity, the birth of Jesus, is 490. E o número da natividade, o nascimento de Jesus é And the 490. number of Bethlehem is 490. E o número de Belém é 490. And Bethlehem means house of bread. E Belém significa casa de pão. Because how do we celebrate the freedom and forgiveness that Jesus gave us? Porque como é que nós celebramos a liberdade e o amor de Jesus? With the bread of the Lord's Supper. Que é com o pão do Senhor, na ceia. Give us this day our daily bread. Dai-nos o pão nosso de cada dia. And forgive us of our debts as we forgive those E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. who trespass against us. Friends, there's something deeper as we begin to wind down here. Sabe, existe algo muito poderoso enquanto nós começamos a olhar aqui. God gave Joseph these dreams Deus deu esses sonhos a José and the ability to interpret dreams. e a habilidade de interpretar os sonhos. And these dreams were the key to saving the nation of Egypt. E esses sonhos foram chaves para salvar a nação de And they were Egito. keys to saving the people of God. E foram chaves para salvar o povo de Deus. Your God dreams are meant to solve the problems of this nation. Os sonhos de Deus para você são feitos para solucionar os problemas dessa nação. The pharaohs, the politicians, and the big leaders, Os faraós, os políticos e os grandes líderes, they didn't have the answers. eles não tinham as respostas. But it said Joseph had the Spirit of God. Mas diz que José tinha o Espírito de Deus. And the same Spirit that was with Joseph and gave him the ability to dream is with you. O mesmo Espírito que estava com José e o deu a habilidade de And sonhar there is a está com você. Joseph anointing that's being released right now. E existe uma unção de José sendo liberada agora. It's the ability to dream dreams that'll solve the problems of this nation and the problems of the world. É a habilidade de sonhar sonhos que vão solucionar os problemas dessa nação e do mundo. It's the prophetic spirit that is being released. É o espírito profético que está sendo liberado. It's this prophetic spirit not just to declare the future, Esse é um espírito profético não só para declarar o futuro, but it's the spirit to speak, the prophetic to spirit to speak the truth to power mas é um espírito profético para dizer a verdade ao poder and to bring forth justice and righteousness in this e land. para despertar a justiça e o juízo nessa terra, To be a voice for those that have no voice. para ser uma voz àqueles que não são voz. And that's you. E isso é você. And Joseph was a uniter. E José era aquele que une. He could have been bitter towards his family and kept it divided. Ele poderia ter sido amargo com a sua família e ter mantido ela dividida. But he reconciled the family. Mas ele reconciliou a família.
And it's a picture of the blessing that comes when Israel and the nations unite as one and work together. E existe uma bênção quando Israel e as nações se unem para trabalharem juntos. Because God said to Abraham, I will bless those who bless Israel. Porque Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que abençoarem Israel. And in John 17 it says, when these and those become one, E em João 17 fala que quando this is esses e Jesus' aqueles last prayer. se juntarem, é a oração última de Jesus. These, the Jews, and those, the Gentiles, Esses os judeus e esses os gentios, were perfected in unity, nós seremos aperfeiçoados na and unidade. the world will know that the Father sent Jesus. E o mundo saberá que o Pai enviou a Jesus. Friends, that's why I'm here tonight. E sabe, é por isso que eu estou aqui essa noite. I love you, but I believe that revival is based upon unity of us coming together. Eu amo a vocês, mas eu também creio que o avivamento está baseado no poder da nossa unidade. And as we close, I'll share this story. Enquanto nós fechamos, eu quero compartilhar uma história aqui. I told you I went through this really difficult time where I lost my job and almost lost my house. Eu compartilhei com vocês que eu passei por esse tempo muito difícil em que eu perdi meu trabalho, quase perdi minha And the casa. Lord showed me that Joseph was the number 11 E aí então o Senhor mostrou que José era o número 11 and that I would speak before stadiums. e que eu falaria diante de estádios. Well, I wind up meeting Lou Engels. Então eu conheci o Lou Engle. And Lou called me on the phone one day E aí então o Lou me ligou no telefone um and he dia said, Jason, how do I break the spirit of anti-Semitism? e ele falou assim: Jason, como que eu quebro o espírito do antissemitismo? And I told him the story of Ruth and Boaz. Então eu contei para ele a história de Ruth And e how Boaz. Ruth was a Gentile and Boaz was a Jew. Como Ruth era uma gentia, mas Boaz era um judeu. And it took Ruth and Boaz to birth the line of Jesus. Mas precisou que Ruth e Boaz se juntassem para dar luz de Jesus. Because that's the kingdom. Porque esse é o reino. And I shared this story at the Call Detroit. E aí então eu compartilhei essa história lá no The Call em And Detroit. afterwards, this guy takes the E microphone depois disso um cara pega o microfone. and he said, I came to this country, he was an Arab guy. He said, I came to this country as a terrorist. E aí é um cara árabe e ele fala assim: eu vim para esse país como um terrorista. And I hated the Jewish people and I hated this nation. E eu odiava o povo judeu e eu odiava essa nação. But God opened my eyes and gave me a revelation of Jesus. Mas Deus abriu os meus olhos e me deu uma revelação de Jesus. And I love the Jewish people. E eu amo o povo judeu. And he got down on one knee and he said, E aí então ele ajoelhou em um joelho e falou. Ishmael will bow before Isaac. E ele falou: Ismael vai se prostrar diante de Isaac. And the Holy Spirit fell. Então o Espírito Santo caiu. And we declared Isaac and Ishmael were coming back together. E nós declaramos que Isaac e Ismael estavam se And there unindo was a great novamente. outpouring of the Spirit. E houve um grande derramar do Espírito Santo. Amen. Amém? And guess what day that happened on? E adivinha em qual dia isso aconteceu? 11, 11, 11, the 11 number do of Joseph. 11, o número de José. And that was the beginning from prison to the palace. E esse foi o começo de sair da prisão para ir ao palácio. Friends, I know what it's like to lose everything. Sabe, eu sei o que significa perder tudo. And I was rejected by my brothers and thrown in a pit because of the dream God gave for me. E eu fui rejeitado pelos meus irmãos e lançado ao poço por causa dos sonhos que Deus me deu. But God's dreams are true. Mas os sonhos de Deus são verdade. Don't ever doubt those dreams. Não duvide nunca desses sonhos. And have the faith not just to dream, E tenha fé não só para sonhar, because fear will kill those dreams. porque o medo vai querer matar esses sonhos. Faith is believing that they're true. A fé é acreditar que eles são verdadeiros. And it's the trust to begin to take actions to see them come to pass. E é a confiança para você então tomar ações e ver isso acontecendo em It's você. not just passive, just waiting for it to happen. Não é simplesmente uma atitude passiva, esperar It's the acontecer, chutzpah, mas é aquele chutzpah, the stepping out in faith andar na fé, of taking the risk. dar o passo de risco. And as we close here tonight, I want to do something. Enquanto nós encerramos aqui, eu quero fazer I algo. want there to be an activation. Eu quero que haja uma ativação, Because in the kingdom, porque no reino we have to see it before we can be it. nós temos que ver antes de ser. The worst thing is not to be born blind, Sabe, a pior coisa não é nascer cego, but to be born with sight and have no vision. mas a pior coisa é ter visão e não enxergar. The vision is the dream, the ability to see it, Sabe, a visão é ter a habilidade de ver, but then you have to decree it.
É o sonho, mas você então tem que declarar You have to isso. speak it and call it out. Você tem que falar e chamar isso para fora. And you need people that are going to agree with you and call out the dream with you. E você precisa de pessoas ao seu lado que vão concordar com você e chamar esse sonho à existência. The power of agreement O poder da concordância to stand with you para ficar junto com você and to hold you accountable e te manter prestando contas and to encourage you. e te encorajar.